Alma Querida é o programa que você está assistindo, o programa no qual nós respondemos os e-mails dos nossos queridos amigos, as almas queridas. Nós temos aqui um e-mail em que a pessoa pede para não divulgar o nome. E ela diz assim: prezados amigos, em minha cidade foi instalada na TV aberta a TV tal, não vamos dar o nome, nem a cidade, vinculada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E tendo em vista serem meus pais membros dessa igreja, tenho sido convidado por eles a assistir a um programa veiculado naquela emissora, denominado Na Mira da Verdade. Fiquei estarrecido diante de tantas inverdades e com o veemente ataque à doutrina espírita. Gostaria de perguntar a você se caberia um direito de resposta. Atenciosamente, fulano. Cabe direito de resposta, sim. Se entrar com processo, é até capaz de um juiz dar direito de resposta. Mas você não precisa fazer isso. Vê se você consegue cópia dos programas e manda para mim. Porque aí nós vamos estudar as respostas e você mesmo pode dar as respostas. Ainda há alguns minutos antes da gravação desse programa, eu estava conversando com um amigo que é evangélico e eu estava falando com ele da Carta de Satanás, que eu recebi pela internet, uma Carta de Satanás. Está sendo veiculada na internet. Se você procurar Carta de Satanás na internet, você vai achar, bem certo, depois que tem muitas. Mas essa aqui eu li, eu acabei interpretando. Eu li num programa de rádio, acabei fazendo um pouquinho mais e bancando o Satanás, né? As pessoas gostam das minhas interpretações. Não só de Satanás, mas também dos espíritos mentores. Achava muita graça e está muita gente pedindo a Carta de Satanás. E essa Carta de Satanás é interessante porque ela começa a dizer: ah, como eu gosto de você. Você levanta de manhã, não reza, que bom para mim. Você nem agradece pela comida que você come, como fica ótimo. Eu gosto de você. Eu estou escrevendo porque não vai adiantar nada mesmo, estou falando todas essas coisas, mas você não muda. Que beleza, né? E por aí vai. Tanta coisa, tudo que nós fazemos está lá na carta. E que facilita o Satanás pegar a gente. Estava conversando com esse amigo, aí ele pega e me diz das perguntas feitas ao diabo, que ele também recebeu pela internet. E tem uma série de perguntas que são feitas ao diabo, e o diabo vai respondendo com o conhecimento da Bíblia, do Evangelho, e dizendo lá, mas tanta barbaridade, porque eles deixam de lado as metáforas. Então eu estava brincando com ele, com esse meu amigo, dizendo: fulano, também não vou dizer o nome dele aqui, né? É claro que ele é muito meu amigo, mas essa história de reencarnação, ele fica com o pé atrás ainda, porque, olha, a monitoração e o condicionamento é terrível, mesmo depois a verdade sendo estonteantemente exibida ante os olhos das pessoas, elas ainda ficam com o pé atrás. Então, ele diz: mas a Bíblia é verdade. Eu falei: e se for verdade, a Bíblia, o que vocês falam é barbaridade, porque aí a Bíblia fica uma palhaçada. Se não há reencarnação, fulano, eu só pergunto por que o Paulo vai dizer que ele foi eleito desde o ventre da mãe, desde antes do nascimento, se a própria Bíblia diz que não há acepção de pessoas. A única forma da Bíblia ser congruente é aceitar a reencarnação, porque senão está havendo acepção de pessoas. Deus está tratando de maneira diferente os filhos dele. E será igual, se existe justiça, se ele não trata ninguém, se não há acepção de pessoas. E depois ele diz: se todas as minhas ovelhas irão se salvar, nenhuma delas se perderá. Como é que algumas vão parar no inferno? Perguntei isso para um pastor protestante que fazia programa na mesma emissora onde eu comecei fazendo o programa, isso há mais de 2 décadas. Numa emissora comunitária, havia o meu programa e mais perto de 32 programas evangélicos durante a semana. E eles começaram a fazer uma verdadeira patrulha, um patrulhamento com o diretor da emissora, dizendo como é que poderia permitir que um pagão falasse naquela emissora. E o diretor da emissora, que era um militar, disse: olha, vai falar com o doutor Adão, ele é aberto, vai conversar com ele. Então eles iam e eu pedia: então vamos falar no ar. E começava a discutir no ar, fazendo só perguntas. Em 2 tempos arrumava-se uma desculpa, porque tinha que fazer um culto, tinha que fazer alguma coisa e não podia mais ficar no programa. Porque não há como sustentar as teses dos nossos irmãos das igrejas reformadas contra a reencarnação, contra a comunicação dos espíritos,
contra a evolução e ainda mais contra a maturidade. Essa história de que o Cristo carregou sobre os ombros dele os seus pecados, sim, o Cristo está aí do seu lado, é a alma do planeta, mas não de que é alguém que vem de fora. Olha, é um Deus tão incompetente que faz uma humanidade, a humanidade não dá certo, e ele é Deus, hein? Então a humanidade não dá certo. Então de repente ele fica furioso e destrói. E aí ele pega e manda uma porção de corretivos, ninguém se toca, aí ele tem que mandar um filho unigênito. Sempre com essa história do filho unigênito, nossa, eu falo, pô, então eu não sou filho? Se é unigênito, é único. E nós não somos filhos? Se somos filhos de Deus, não somos filhos? Aí, eu perguntei, eu sou filho bastardo por acaso? Você que está aí me ouvindo, é filho bastardo? Não, não, todos nós somos filhos de Deus em igualdade de condições. Então manda um filho, que é o filho amado, e ele é tão bom que manda esse filho se sacrificar, ele mata esse filho para salvar os outros. Nós temos que considerar que o Cristo, ele faz isto, o Paulo diz, nós devemos nos rejubilar porque ao Cristo não lhe ocorreu fugir, né? Recusar a alegria que lhe era proposta, a alegria de se dar por amor a alguém. O Cristo é o amor de Deus em nossas vidas, mas para nos ensinar a fazermos o que ele fez. Ele diz, isso que eu faço, vós o fareis. Ele não disse, olha, isso que eu faço, vocês podem fazer ou não. Vocês vão decidir se fazem ou não. Ele diz, vós o fareis. Quando perguntam para ele, que sinal você nos dá disso, tudo isso, você fala, não vos darei outro sinal senão do profeta Jonas. Recebeu uma missão, quis ir para o outro lado, fugir da missão, foi jogado no mar, uma baleia pegou e levou ele para o lugar onde ele tinha que fazer a missão. Ele estava dizendo, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, daquele que me enviou. E vocês também vão fazer isto. Vós o fareis. Vamos fazer a vontade de Deus. Mais dias, menos dia. Mas o meu livre-arbítrio? O seu livre-arbítrio é para você fazer as suas experiências para aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Você vai se ligando a uma série de vínculos no mundo e vai descobrindo que nenhum deles te dá a satisfação que Deus dá. Nenhum deles pode proporcionar o gozo do Senhor. Pode te dar quando muito gozo do mundo, mas não o gozo do Senhor. Mas voltando, eu estou me alongando, né? Na conversa que eu tive com o meu irmão, falei dessa história de que Deus não faz acepção de pessoas, e aí ele ficou muito interessado em continuar a conversa. Vai me mandar as perguntas feitas a Satanás, um dia eu trago aqui. E essa carta de Satanás também, qualquer hora eu vou trazer aqui para nós nos divertirmos um pouquinho com a carta do Satanás. Então, meu querido amigo, mande para mim esses programas na Mira da Verdade. Eu gosto, para trabalhar, eu gosto de fazer isso. Não gasto tempo na frente da televisão olhando, porque já há muita coisa. São muitos e-mails, não dou conta de responder todos. Mas nós vamos fazer um trabalho de analisar isso e mandamos as respostas para você. A outra, da amiga, diz sim. Esse é da Silvana. Ela é de Sorocaba e ela diz, grande abraço, doutor Adão, sou Silvana, que ao chegar em Sorocaba fui lhe dizer um oi e lhe dar um beijo. Não conseguimos lhe enviar um e-mail para receber, olha aqui, a carta de Satanás. Se for possível me enviar, ouço o seu programa à noite, é difícil perder. Que Deus lhe proteja sempre. Com carinho, Silvana, Antônio e Lucas, é a turminha de lá. Lá em Sorocaba, nós participamos do evento em homenagem ao Chico Xavier, no Parque dos Espanhóis. Foi uma manhã inteira de domingo, não nesse último, no domingo anterior, em homenagem ao Chico Xavier. E um grande abraço aos nossos queridos irmãos de Sorocaba. Tudo bem, Silvana, nós vamos mandar para você. Agora, se você quiser, faça como os outros ouvintes. Entre na internet e veja lá, Carta de Satanás, que vai aparecer uma porção. Outro e-mail aqui, não pede para não divulgar. Esse vem de Porto Alegre, a pessoa diz, olá, faço estudo sistematizado da doutrina espírita em Poá. Mas era de Porto Alegre, Poá em São Paulo, deve ter uma Poá lá. E o grupo está em dúvida sobre ser correto ou não falar em desenvolvimento mediúnico. Os alegam que o certo é falar em educação mediúnica. Há erro em usar a palavra desenvolvimento quando referindo-se à faculdade mediúnica? Não, não há. Você pode usar indistintamente tanto uma quanto outra, porque, de qualquer forma, você vai falar educação mediúnica, porque você vai estar se educando.
Você não sabe como usar. E à medida que você se educa, você se desenvolve. Então, há um desenvolvimento mediúnico. Imagine você, se não tem educação mediúnica, como é que vai desenvolver uma mediunidade? Ah, mas ela já está aí. Você não vai aprender só a usar, você vai aprender a se sintonizar com o plano espiritual, a sentir os fluidos, tem um ambiente adequado. Então, não é só educar para você sair e fazer na rua, você vai aprender no lugar certo. Então, é educação e é desenvolvimento. Então, nós temos que levar em consideração que as duas palavras estão certas. Esse vem de Santa Luz, a pessoa também pede para não falar o nome. Sou farmacêutico bioquímico espírita e acompanho sempre os seus programas, o que me tem auxiliado muito, tanto nas palestras que realizo no centro, como na vida diária. Um fraternal abraço. Ele não faz um questionamento, só agradece. Obrigado a você, meu amigo, que Deus te abençoe e que possa fazer mesmo o uso que você está fazendo desses programas. O outro manda dizer, adoro seus programas, obrigado. Esse é de Mococa, também pede para não dizer o nome. Há uma querida que tem outro, vem da Bélgica, e ela é a Junia Bartsch, ela não se faz oposição que divulgue o nome, vem da Bélgica, o e-mail. Nós descobrimos que o programa Alma Querida é visto, e os outros programas também tanto da rádio quanto da TV, são vistos em navios, e que os navios só podem sintonizar, eles não têm antena, né? Só podem sintonizar mesmo via satélite. Então, está dizendo aqui que os programas são bons. Agora, essa irmã da Junéia, que é da Bélgica, ela diz, querido doutor Dononato, muitíssimo obrigado pela maravilhosa explicação com relação ao vegetarianismo. Num dos programas Alma Querida, nós falamos sobre vegetarianismo, respondendo ao e-mail. Eu já havia sido vegetariana por 1 ano e depois deixei de sê-lo por engravidar. Agora ouvi através do senhor o que me faltava. Hoje decidi voltar a ser vegetariana, graças ao senhor. Confesso que como tenho ainda o desejo não realizado de um dia me formar em veterinária, o meu motivo primário e o sentimento que tenho em relação aos bichos é o sentimento que tenho em relação aos bichinhos. Mas agora entendo que o corpo implora para que nos alimentemos de forma correta. Porque nesse programa nós esclarecemos a diferença entre essa história que você diz assim, eu não como carne porque eu tenho dó dos bichinhos. Eu expliquei naquele programa, que vocês podem acessar pela internet, é só ver o site da rádio, da TV, tá? Nos 2 lugares vocês podem acessar o programa, e vocês vão verificar lá que eu explico que o nosso organismo o nosso sistema digestivo é sistema digestivo de frugívoro e não de carnívoro, que o intestino é curto e, portanto, a digestão da carne é rápida. Quando você come carne, porque você tem um sistema digestivo longo, a carne se putrefaz e vira uma coisa tóxica dentro de você. Então eu falo dos éteres, falo do corpo etérico, falo de o que acontece, como é que se faz a assimilação, quando não assimila, o que acontece com essa intoxicação, o que vai acontecendo a nível perispiritual, até que você pode terminar tendo uma doença, um envelhecimento precoce, uma espécie de perda da acuidade visual muito precoce. As pessoas, eu sou vegetariana há 56 anos e as pessoas se espantam de que eu não use óculos e que seja capaz de ler letras pequenas. 56 anos de alimentação correta, tá? O mínimo de massa e o máximo de energia, você tem que proteger o seu organismo. Mas agora entende que o corpo implora para que nos alimentemos de forma correta. Obrigadíssima. Quem sabe um dia o senhor nos explique a respeito do consumo de doces. Um abraço da nova amiga Junéia. Junéia, vamos qualquer hora realmente explicar sobre o consumo de doces. E por que nós temos essa necessidade do doce, né? É como se fosse uma coisa tão gostosa, o doce. E você come o doce, pronto, você já perdeu o controle. Porque o doce ativa a vontade de comer. Então você pega um doce e não é suficiente. Tanto é que alguns alimentos da praça são vendidos com essa indicação. É impossível comer um só. Mas isso nós vamos deixar para depois. Vamos fazer um intervalo agora, daqui a pouco estaremos de volta.